Nessa matéria, vou falar das últimas 24 horas, extremamente graves, de todos os conflitos que formam essa grande guerra global que estamos acompanhando e que ainda não ganhou o nome de Terceira Guerra Mundial. Mas isso pode mudar e você vai entender o porquê. Armamentos da OTAN estão sendo usados nesse momento para atacar a Rússia e o Irã. Aliás, as capitais Moscou e Teherã estão em chamas. Uma fábrica militar russa foi bombardeada, o que deixou Putin irado. E o Ayatollah Ali Khamenei está sendo caçado, segundo Benjamin Netanyahu, contrariando o pedido de Trump de não executar o líder do Irã. Mísseis americanos Hellfire deixaram os iranianos debaixo de fogo. Os sistemas americanos Patriot e THAAD, além de caças dos Estados Unidos e a tecnologia do sistema Barak-Meighen da Índia, completam o arsenal de Israel, junto do seu escudo Iron Dome. Quanto à Rússia, todos aqui já sabem que os bombardeios em solo russo vêm de armamentos e caças fornecidos pelos Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e vários outros países da OTAN, além dos drones produzidos na própria Ucrânia. E por causa do envolvimento direto ou indireto de mais de 25 países nesses conflitos, o G7 virou palco de brigas, propostas polêmicas e reuniões tensas que decidirão se os próximos dias do planeta se aproximarão da paz ou da escalada da guerra. Aliás, deixe a sua opinião sobre isso. Na Europa, a Ucrânia vive outro pesadelo com os avanços russos e o medo de ser esquecida pela comunidade internacional. Ataques de drones, troca de corpos e ameaças de Putin transformam o leste europeu num campo minado. No Oriente, Paquistão, Taiwan e Coreia do Norte já sentem os reflexos do confronto. Xi Jinping teme que a instabilidade atrapalhe seus planos, e enquanto isso, tropas e mais tropas vão sendo enviadas para os frontes. Nesse momento, a população do mundo inteiro se pergunta onde isso tudo vai parar. Os bombardeios parecem não ter fim, e cada ataque traz junto a possibilidade de um desastre nuclear, que ninguém vai conseguir conter se acontecer. Assista a matéria até o final, para você testemunhar que, graças às últimas 24 horas, as guerras que ocorrem na maior parte dos continentes estão bem perto de tornar a Terceira Guerra Mundial uma realidade para nossa geração. E antes de continuar, me fala qual grupo você acredita que pode ser considerado como o eixo do mal. Me conta se são os países alinhados aos Estados Unidos e Israel, como toda a OTAN e seus aliados, ou os países alinhados com Rússia, China e Irã, como Coreia do Norte, a maior parte do BRICS e outros aliados desse grupo que declararam ser contra as ofensivas de Israel. Vocês sabem que ultimamente tenho me aventurado no mundo do trading, né? Pois bem, encontrei uma plataforma incrível, chamada Pocket Broker, que torna super fácil realizar operações, mesmo se você for um iniciante como eu. Deixa eu te mostrar 3 passos simples para ganhar $100. Baixe o aplicativo e faça seu cadastro. Abra sua primeira operação, verifique em algumas horas. Já temos $100, então você ganhou $100. Teste agora e talvez ganhe ainda mais. Não se esqueça de usar meu código promocional, Núcleo4. E aqui vai uma dica rápida de trading. Antes de fazer qualquer operação, eu sempre uso o gráfico de velas da Pocket Broker para identificar tendências. Por exemplo, se você perceber 3 velas verdes seguidas, isso geralmente indica uma tendência de alta, então pode ser um bom momento para abrir uma opção de compra. Honestamente, essa dica simples me ajudou a tomar decisões mais inteligentes e aumentar minhas chances de sucesso. E se você está pronto para começar a operar, configurar tudo é muito fácil. O processo de cadastro na Pocket Broker é super rápido. Você pode se registrar usando seu e-mail, Google ou Facebook em apenas alguns cliques. Além disso, tenho um presente especial para vocês. Use meu código promocional Núcleo4 no momento do cadastro. E você receberá um bônus no seu primeiro depósito. É uma ótima maneira de começar com um empurrãozinho extra. E quando chegar a hora de sacar seus lucros, a Pocket Broker oferece várias opções seguras, seja por transferências bancárias, carteiras digitais ou até mesmo criptomoedas. Você pode acessar seus fundos de forma rápida e fácil, o que é uma grande vantagem.
com 0% de comissão nos saques, suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e mais de 130 ativos que oferecem até 92% de rentabilidade, incluindo pares de moedas, índices, ações e criptomoedas disponíveis o dia todo. A Pocket Broker é a plataforma que você precisa para começar a lucrar hoje mesmo. Não perca seu tempo. Confira a Pocket Broker agora mesmo. Cadastre-se através do meu link na descrição e não se esqueça de usar meu código promocional para garantir seu bônus. Agora vamos voltar para a matéria. Lembrando que essa matéria foi baseada nas notícias do Sky News, The New York Times, BBC, The Guardian, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se você estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Explosões no Irã, bombardeios em Israel, ataques na Ucrânia, drones atravessando fronteiras e líderes do mundo em desespero. O planeta mergulhou de vez num caos generalizado, e cada movimento pode desencadear algo ainda pior, como nunca antes visto. Israel executou um bombardeio direto contra Teherã, mirando centros militares e ameaçando atingir até o próprio líder Ali Khamenei. O país pediu evacuação em partes da capital iraniana e deixou claro: vai seguir atacando até destruir cada ameaça. O Irã reagiu na mesma moeda, lançando mísseis que atingiram áreas em Tel Aviv e até mesmo uma filial da Embaixada dos Estados Unidos. Pelo menos 24 pessoas foram vitimadas e o temor de uma escalada nuclear aumentou entre as potências. Enquanto isso, no coração da Ucrânia, tropas russas avançaram e tomaram a vila de Malinivka, agora chamada por Moscou de Ulyanovka. Em Sumi, a ofensiva russa rompeu as linhas defensivas, causando perdas pesadas ao exército ucraniano. Em resposta, Kiev lançou um ataque inédito contra uma fábrica de drones dentro da Rússia, na região de Yelabuga, a mais de 1000 quilômetros da fronteira. O local era usado para construir aeronaves que bombardeavam civis ucranianos. Um civil foi vitimado. A tensão aumentou ainda mais, com a informação de que mais de 6.000 soldados da Coreia do Norte, que lutavam ao lado da Rússia, foram vitimados ou feridos. Segundo o Reino Unido, esse número representa mais da metade das tropas norte-coreanas no local. Ao mesmo tempo, Vladimir Putin ordenou o ataque a uma refinaria de petróleo em Kremenchuk, que abastecia os veículos de guerra da Ucrânia. Zelensky disse que foi um golpe sujo, mas que o país vai revidar com força. O clima em Kiev é de revolta total. Do lado diplomático, líderes europeus se mobilizaram. A presidente da Comissão Europeia exigiu novas sanções contra Moscou, enquanto Macron tenta convencer Donald Trump a endurecer ainda mais a pressão contra a Rússia e exigir cessar-fogo imediato. O próprio Trump vai se reunir com Zelensky no encontro do G7 no Canadá. Enquanto isso, a Rússia acusou a Ucrânia de descumprir o acordo de troca de corpos, alegando que devolveu mais de 4.800 ucranianos e não recebeu nenhum russo. Se você chegou até aqui, comenta agora quem você acha que está ganhando a disputa global: a aliança alinhada aos Estados Unidos e Israel ou a aliança alinhada à Rússia e Irã? Ou me fala se você pensa além e acredita que ninguém ganha com guerras. No Oriente Médio, o grupo extremista de Gaza continua sendo usado como justificativa por Israel para manter seus ataques. Em resposta, milhares de manifestantes tomaram as ruas da França e outros países europeus contra a ofensiva israelense. A França, por sinal, bloqueou a presença de empresas israelenses na Feira de Armamentos de Paris. Nenhuma arma de uso ofensivo do país foi autorizada a ser exposta. A medida foi vista como retaliação direta pelos bombardeios contínuos em Gaza e Teherã. Enquanto isso, a Alemanha condenou com firmeza os crimes de guerra cometidos por um médico sírio que torturou opositores do regime de Assad. O profissional
foi sentenciado à prisão perpétua. O julgamento reacendeu debates sobre justiça internacional. A Polônia também entrou em alerta. Milhares de civis estão sendo treinados nos fins de semana para se prepararem para combates. O país teme que os ataques da Rússia à Ucrânia se expandam para o território polonês, especialmente com Belarus no jogo. Belarus, aliás, tem sido usada por Moscou para deslocar tropas e reforçar arsenais estratégicos. Informações apontam que o país está cada vez mais envolvido no conflito, abrigando armamentos e servindo como corredor logístico russo. Zelensky, em visita à Áustria, cobrou a ajuda mais intensa da Europa e dos Estados Unidos. Disse que Moscou está cuspindo na cara da comunidade internacional ao se recusar a assinar qualquer acordo de paz. A fala gerou reações fortes no G7. Já o Reino Unido, sob o comando de Starmer, mandou aviões de guerra para o Oriente Médio e alertou que o conflito entre Israel e Irã pode afetar a economia global de forma irreversível. Starmer ainda pressionou Trump por medidas mais duras no G7. O encontro do G7 também ficou marcado por uma possível transformação histórica. Trump sugeriu que o grupo volte a incluir a Rússia, voltando a ser G8, e cogitou até aceitar a entrada da China, formando um G9. A proposta causou desconforto geral. Putin, por sua vez, ofereceu ajuda ao Irã para guardar armamentos nucleares em solo russo. Também ligou para Erdogan e ambos condenaram os ataques israelenses, pedindo um recuo imediato das tropas de Netanyahu e novas conversas com Teherã. Ao mesmo tempo, o líder de Israel deu declarações polêmicas, dizendo que não descarta executar Ali Khamenei, líder supremo do Irã. A ameaça causou pânico e levou o governo iraniano a esconder Khamenei em um bunker com a família. A OTAN começou a preparar hospitais em seus países membros para um possível conflito direto com a Rússia. Tanques foram posicionados nas fronteiras e exercícios militares foram feitos perto da Finlândia, elevando o alerta no norte da Europa. Moscou acusou o Reino Unido e os Estados Unidos de conspirarem para sabotar operações militares em áreas conhecidas como Lago da OTAN. O tom da acusação assustou analistas, que temem um avanço russo contra os países bálticos. Na Lituânia, autoridades disseram que os ataques de interferência em GPS, vindos da Rússia, não vão parar mesmo que o conflito na Ucrânia termine. A ameaça afeta voos, navios e sistemas de comunicação na região do Báltico. A Letônia, por sua vez, proibiu a entrada de um ator e apresentador russo, acusado de apoiar publicamente os ataques na Ucrânia. A medida gerou polêmica e expôs o desgaste diplomático entre Moscou e os vizinhos do norte europeu. Já na Finlândia, o Ministério da Economia alertou que a instabilidade provocada pelas tensões com a Rússia está comprometendo o crescimento do país. O comércio foi atingido em cheio e há risco de recessão técnica nos próximos meses. Na África, o impacto do confronto entre Israel e Irã também se espalha. Países da região alertam que a nova fase da crise pode desestabilizar rotas comerciais, derrubar acordos e trazer consequências humanitárias para áreas frágeis como o Chifre da África. Tropas da África do Sul começaram a ser retiradas da República Democrática do Congo após anos de missões em regiões devastadas. A medida acontece justamente quando há rumores de que paramilitares estrangeiros estão sendo treinados em solo africano. Na Ásia, o Paquistão tenta se equilibrar no conflito, enquanto evacua centenas de cidadãos que estavam presos em regiões dominadas por ataques. O governo ainda nega envolvimento com mísseis iranianos supostamente disparados contra Israel. A Índia, por sua vez, teme sofrer impactos diretos. Especialistas apontam que o país pode ter prejuízos no fornecimento de arroz, petróleo e até conexão com a internet. O risco de um colapso logístico cresce a cada hora no continente asiático. No meio de tudo isso, o Irã acusou os Estados Unidos de estarem por trás da ofensiva israelense. Tira diz que o apoio indireto de Trump fortalece os bombardeios e ameaça responder contra qualquer país que defenda publicamente Tel Aviv. Trump, ao ser pressionado sobre a participação dos Estados Unidos nos ataques contra o Irã, preferiu se calar. Disse apenas que não quer falar sobre isso. A falta de resposta alimentou teorias e elevou a tensão no cenário internacional. Mesmo assim, ele garantiu no G7 que o Irã não vencerá esse confronto e que Israel tem o direito de se defender com toda a força.
As falas dividiram opiniões e aumentaram os apelos de líderes europeus por uma trégua imediata. Paralelamente, a China se manifestou com firmeza, pedindo que Tel Aviv e Teherã recuem imediatamente. Xi Jinping teme que a crise afete seus interesses comerciais e expanda o caos para outras partes da Ásia, incluindo o Mar do Sul da China. Taiwan, aliada dos Estados Unidos, endureceu o tom contra Pequim ao incluir empresas chinesas em sua lista de sanções. A medida é reflexo da intensificação da guerra comercial e do medo de um ataque súbito do exército chinês. A tensão cresceu após um jogo de guerra simular um ataque surpresa da China sobre a costa leste de Taiwan. Especialistas dizem que o cenário testado por Pequim pode ser colocado em prática em questão de dias, caso o conflito continue. A própria Rússia está reorganizando suas forças. Moscou anunciou que está preparando reservas estratégicas para além da Ucrânia. Zelensky alertou que isso pode indicar planos de invasão a outros países da Europa Oriental. Enquanto isso, Belarus ampliou sua cooperação com Moscou. Tropas russas continuam usando o território bielorrusso para manobras militares e deslocamentos, ao mesmo tempo em que líderes da união entre os dois países exaltam o passado soviético. Na Polônia, além dos treinos civis e evacuações de cidadãos em Israel, o país alertou que os combates entre Irã e Israel podem desestabilizar o mundo. Varsóvia se prepara para uma possível onda de refugiados e cortes severos nos suprimentos. O Reino Unido, que também teme ataques diretos, reforçou sua presença no Oriente Médio. Starmer ordenou a movimentação de ativos militares e alertou que Teherã pode mirar alvos britânicos, especialmente se continuar sendo pressionado em casa. Nos bastidores, o Irã enviou uma mensagem urgente propondo cessar fogo e novas conversas sobre o programa nuclear. Porém, fontes afirmam que Israel rejeitou a proposta e decidiu seguir com os ataques. O mundo ficou em silêncio por alguns segundos. Netanyahu foi direto ao dizer que Israel não vai recuar até exterminar todas as ameaças nucleares do Irã. Afirmou que a operação pode provocar uma mudança de regime e não descartou atacar diretamente os principais líderes iranianos. O Irã rebateu, dizendo que qualquer tentativa de derrubar seu governo será vista como declaração de extermínio. Khamenei estaria escondido num abrigo subterrâneo, enquanto Teherã prepara sua resposta com mísseis balísticos e drones. A situação econômica também sofre impactos. O petróleo chegou a cair 3% após rumores de negociações secretas. Ao mesmo tempo, a Bolsa de Nova York disparou 400 pontos, mas analistas dizem que a calmaria pode ser passageira. Enquanto Israel reforça sua supremacia aérea sobre Teherã, Trump articula com aliados europeus uma nova rodada de sanções. O presidente norte-americano evita declarações claras, mas trabalha nos bastidores para manter Israel no controle da situação. Em paralelo, cresce a pressão nos Estados Unidos contra Trump. Parlamentares apresentaram um projeto para limitar os poderes de guerra do presidente, temendo que ele envolva o país em mais conflitos sem consulta ao Congresso. Zelensky também tenta se equilibrar. Apesar dos avanços russos em Sumy e Donetsk, o presidente ucraniano diz que as forças do país estão empurrando Moscou para trás e que os ataques ucranianos dentro da Rússia vão continuar com intensidade. Um dos ataques mais ousados foi justamente em Yelabuga, onde a Ucrânia destruiu parte de uma fábrica de drones usados pela Rússia. 13 pessoas ficaram feridas e uma foi vitimada. A operação foi considerada um sucesso tático por Kiev. Por outro lado, a Rússia disse que não vai tolerar esse tipo de agressão e que prepara novas respostas com armamentos de longo alcance. A refinaria de Kremenchuk, atacada dias antes, foi só o começo, segundo fontes do Kremlin. Putin também disse que a Ucrânia está misturando corpos de soldados russos com civis para dificultar a identificação nas trocas de cadáveres. Moscou afirma que mais de 1.200 corpos foram entregues, mas nenhum russo foi recebido de volta. No meio de tudo isso, o G7 segue reunido em clima tenso no Canadá. Trump, Macron, Starmer, Zelensky e outros líderes tentam encontrar uma saída, mas o avanço do caos parece ser mais rápido do que qualquer proposta de paz até agora. Na reunião do G7, Zelensky pediu que o apoio militar não seja reduzido por causa do conflito entre Irã e Israel. O presidente ucraniano teme que Moscou se aproveite do foco internacional deslocado para avançar com mais força pelo leste europeu.
Putin, por sua vez, disse que o mundo está ignorando os riscos da expansão da OTAN e acusou o Ocidente de alimentar todos os combates atuais. O líder russo chamou os ataques israelenses de violação total da Carta das Nações Unidas. A Alemanha decidiu romper o silêncio e declarou que não espera a participação dos Estados Unidos no confronto entre Israel e Irã. Para Berlim, a postura de Trump é imprevisível e perigosa, o que causa insegurança em toda a Europa Ocidental. Enquanto isso, tribunais alemães deram exemplo ao condenar um médico sírio por crimes contra a humanidade. O julgamento é visto como um recado ao mundo de que, mesmo em meio ao caos, a justiça ainda pode funcionar com firmeza e coerência. A França continua enfrentando protestos gigantescos contra Israel por causa da ofensiva em Gaza e no Irã. Em Paris, milhares marcharam pedindo a prisão de Netanyahu e o fim imediato dos ataques aéreos que atingem até áreas civis. O presidente francês disse que as ações russas não o qualificam para intermediar paz nenhuma. Macron quer que Trump use sua força política para parar tanto os ataques em Kiev quanto os bombardeios sobre Teherã antes que seja tarde demais. Mesmo assim, Trump insiste que se a Rússia ainda fizesse parte do G8, o conflito na Ucrânia jamais teria começado. Ele defende que Moscou seja reintegrada ao grupo de elite mundial e até cogita incluir a China nas próximas reuniões. Essa ideia não agradou ninguém. A proposta de formar um G9 com China e Rússia foi recebida com espanto por líderes europeus. Muitos veem isso como uma forma de validar regimes autoritários em plena expansão militar. Enquanto as potências discutem, a população sofre. Na Ucrânia, crianças continuam sendo encontradas entre escombros. Zelensky denunciou que Moscou ofereceu trocar prisioneiros de guerra por crianças sequestradas. A negociação foi rejeitada. E como se não bastasse, a Rússia agora ameaça expandir suas operações para além da Ucrânia. O Kremlin afirmou que está se preparando para combater em outras frentes, caso os países da OTAN continuem fornecendo armas avançadas para Kiev. A União Europeia, pressionada por seus próprios cidadãos, discute agora novas sanções contra Moscou e Teherã. Mas muitos líderes temem que essas medidas piorem ainda mais a crise energética e tragam caos econômico para os países membros. Putin segue apostando alto. Ofereceu ao Irã guardar suas armas mais perigosas em solo russo, como forma de proteger Teherã de possíveis ataques de Israel. Essa aliança assustou ainda mais os líderes ocidentais, que veem nisso um pacto explosivo. No meio disso tudo, grupos paramilitares estão sendo treinados secretamente na África. Fontes revelam que forças não oficiais, ligadas aos Estados Unidos e à Europa, estão agindo em silêncio para equilibrar os confrontos no Oriente e na Europa. Xi Jinping, que observa tudo com cautela, agora teme que seu plano de expansão pela Ásia esteja ameaçado. Especialistas dizem que a instabilidade global pode obrigar Pequim a antecipar movimentos contra Taiwan antes que o cerco se feche. A tensão chegou num ponto onde uma faísca pode acender o planeta inteiro. Israel mira o coração do Irã, Moscou desafia a OTAN, a Ucrânia ataca fábricas em território russo e Trump decide tudo nos bastidores. Quem vai parar esse jogo mortal? O que começou com mísseis isolados já virou uma sequência de ataques coordenados em múltiplas regiões do mundo. O Irã enfrenta Israel, a Ucrânia desafia a Rússia, e até Taiwan começa a se preparar para um possível ataque da China. As alianças militares se multiplicam. Enquanto Estados Unidos, França e Reino Unido tentam conter os danos, Rússia, Belarus e Irã formam um trio cada vez mais perigoso. A OTAN se arma, a Ásia se fecha e a África vira território estratégico. A verdade é que o planeta entrou numa fase onde cada passo pode ser o último. A diplomacia enfraqueceu, os acordos viraram papel rasgado e as populações civis é que pagam o preço com medo, fome e execuções sem aviso. Trump se recusa a responder, Putin promete expandir seus ataques, Netanyahu mira o topo do Irã e Zelensky exige ajuda sem tréguas. E no meio de tudo isso, o povo só assiste, esperando que o próximo alvo não caia sobre a própria cabeça. Me fala qual grupo você acredita que pode ser considerado como o eixo do mal. Me conta se são os países alinhados aos Estados Unidos e Israel, como toda a OTAN e seus aliados, ou os países alinhados com Rússia, China e Irã, como Coreia do Norte, a maior parte do BRICS e outros aliados desse grupo que declararam ser contra as ofensivas de Israel.
obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais, eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria.